uma notícia ruim, Adriano. Esse tipo de vandalismo contra prédios públicos aí não tem cabimento, né? As pessoas hoje estão muito nervosas, muito exasperadas, né? E quando começa aí a vandalizar, a tirar em pedras, enfim, né? O vandalismo de todo tipo em prédios públicos não é bom sinal, né? Essas questões têm que ser resolvidas imediatamente aí pelos funcionários, né? E evitar que chegue-se a conflitos pessoais. Isso aí tem que tomar muito cuidado. Não é um bom indicativo. Muito bem, esse é o estúdio aberto dessa sexta-feira, 33 graus a temperatura aqui nos estúdios da Rádio Progresso de Montenegro. Uma novidade do Carnaval de São Sebastião do Caí. O evento que sempre se realizou na Avenida neste ano foi deslocado para o Parque Centenário. E o evento vai acontecer no dia 14 de março, né? Melhor, o carnaval vai ser no dia 15 de março, a partir das 10 da noite. Antes haverá as muambas aí envolvendo as escolas, iniciando uma novidade, assim como aconteceu em Montenegro em 2013, o carnaval de São Sebastião do Caí de 2014 poderá ter a participação também de blocos para incrementar ainda mais o desfile das escolas de samba. É uma boa iniciativa, né? Sem dúvida, até comentamos na semana passada, né, que realmente o Carnaval de Montenegro ele precisa ter um surto aí de criatividade. E talvez esse exemplo de São Sebastião do Caí promover o Carnaval no Parque Centenário, que é similar ao de Montenegro, né, sirva de exemplo. Talvez fosse interessante que o Carnaval de Montenegro fosse realizado no Parque Centenário, em Montenegro, né, com a presença de blocos, enfim, e ao invés de um desfile, né, fosse feita uma apresentação pública de cada escola, com uma evolução, enfim, num pequeno espaço em que todas as pessoas pudessem assistir, né, com a presença de blocos, enfim, e depois fizesse um baile público, popular, como todos os anos é feito. Sem dúvida nenhuma é o melhor local hoje em dia existente em Montenegro, porque há poucos dias foi realizado, no fim de semana lá, um rodeio com gineteadas, enfim, com pista de tiro de laço, né, com a presença de muitas pessoas, né, milhares de pessoas foram até o parque e tudo correu bem. As pessoas tiveram banheiros, tiveram alimentação, enfim, foi um ambiente controlado, né, e isso certamente melhoraria, incentivaria aí os carnavalescos da cidade a promoverem um espetáculo, né? Assim como é feito, por exemplo, na Amazônia. A Amazônia lá tem uma arena onde tem lá o boi garantido, enfim, né? Que são espetáculos, são apresentações, não são desfiles, porque o público comparece, participa do festejo, enfim, vibra com a sua escola, torce, e a escola que fizer a melhor apresentação, que cantaram melhor o seu samba, o seu enredo bem decorado, enfim, né, vai ganhar o melhor prêmio, né? É uma apresentação num espaço delimitado. O melhor exemplo é o boi da Amazônia, lá, que é um espetáculo internacional. Isso poderia ser desenvolvido aqui em Montenegro, por exemplo, no Parque Centenário, onde já existem pistas preparadas ali, com uma pequena adaptação, a pista de rodeio ela pode servir para isso, né? Fica a sugestão aqui do colunista. Tá certo, 11h35, moradora é notificada em Montenegro devido à obra de construção de calçada. A Mara Silvana Guedes está inconformada com a notificação preliminar que recebeu da Secretaria de Obras Públicas de Montenegro. Segundo ela, na manhã de quinta-feira, técnicos da prefeitura estiveram vistoriando a obra de construção da calçada que está sendo feita em frente à casa dela, na Rua Oswaldo Aranha, no centro do município. O problema é que 3 itens foram apontados como desconformes. O primeiro é referente à exposição do material de construção na pista de veículos. Aqui está, né? O segundo é sobre a obstrução do passeio público durante a obra. E o terceiro diz respeito à falta de rampas de acessibilidade no local. A moradora alega que o prazo para que ela resolva essas 3 situações foi muito pequeno, de apenas um dia. Efetivamente, né? A obra ela apresenta ali problemas, enfim, não pode interditar a avenida ali, que é uma avenida importante, enfim, colocando os detritos da obra, né? Mas também, né, para se construir uma calçada é preciso obstacularizar aquele trecho. O que deveria ser feito era uma boa sinalização, indicando que as pessoas deveriam atravessar a rua antes da obra, enfim, e a obra ser feita rapidamente,
para não prejudicar o trânsito. Quanto aos prazos dados, enfim, ao morador, eles não me parecem razoáveis, né? É preciso dar um prazo razoável, não está dentro da razoabilidade, a não ser que existam outros fatos envolvendo essa obra e que não seja do conhecimento público, né? Mas assim como está, não parece razoável, né? Até porque existem várias obras na cidade aí que precisariam ter um melhor controle, obras até de maior porte que obstaculizam a rua e as calçadas, né? O fato é que essas obras, elas parecem assim que está um vácuo legal. Não há uma orientação, enfim, qual é o tipo de sinalização que deve ser feita e cumprida por quem vai pedir licença para fazer uma obra. Então, se a Prefeitura entregasse lá as recomendações detalhadamente e as exigências, aí sim poderia vir e interditar a obra a qualquer momento, porque não estaria cumprindo com as orientações do Poder Público, que devem ser aprovadas em lei, enfim. Muito bem. Edgar, 11 horas e 38 minutos. Continuamos aqui com o estúdio aberto. Sessão extraordinária rejeita pedidos de urgência de 2 projetos. Ontem, pela manhã, por volta das 9 da manhã, aconteceu uma sessão extraordinária convocada pelo presidente Renato Crandes. E nessa reunião foram rejeitados alguns projetos, alguns pedidos de urgência para a votação de projetos. Um deles diz respeito ao aumento aí e mudança de padrão dos médicos, de padrão 10 para padrão 11. Os vereadores acham que o assunto deve ser discutido com mais assiduidade e fizeram uma convocação para a presença dos médicos para debater esse assunto em nível legislativo. Bom, essa decisão dos vereadores é uma decisão política, né? Assim como o pedido de urgência dos projetos também, ele não teve um caráter muito técnico, certamente, ele teve um caráter político, né? O fato é que determinadas categorias profissionais, elas exigem um melhor pagamento do serviço público, né? São os médicos, engenheiros, arquitetos, são pessoas assim especializadas, né? Profissões que exigem uma grande especialização. No momento em que, até o momento em que isto não for definitivamente resolvido, né, e deve ser atacado, eu acho que nesse processo aí de discussão, deveria ser debatido também a questão dos engenheiros, dos arquitetos, psicólogos, enfim, todas essas categorias de nível superior, né, que exigem uma grande especialização e que o município tem extrema necessidade e urgência. Os médicos é o caso, né? Mas todas as profissões essas precisam, que o município precisa que exijam pessoas altamente capacitadas. E essas profissões, elas têm uma faixa salarial diferenciada, até porque a exigência de entrada, de tempo de serviço semanal, enfim, as rotinas que são impostas aos profissionais fazem que o salário seja diferenciado e seja maior. E temos também as leis de mercado, né? O poder público, no momento que paga pouco, ele não vai conseguir profissionais para as suas necessidades. Então, essa discussão aí que os vereadores estão fazendo sem dúvida nenhuma, uma decisão política de resguardo, enfim, né, até mesmo frente aos outros funcionários e quanto à comunidade, alguns apoiadores que tem, né? Mas o fato é que seria interessante, seria um ponto para a Câmara de Vereadores se ela avocasse essa discussão agora no início da legislatura e resolvesse de uma vez por todas, né, essa questão dos cargos que exigem alta especialização e salários diferenciados, né, porque senão o município vai ficar sem médico, sem arquiteto, sem engenheiro, enfim, não haverão profissionais que vão buscar essa oportunidade. Assim como o salário dos secretários, do próprio prefeito, enfim, que são atividades públicas de responsabilidade, de complexidade, né, e que exigem uma dedicação permanente e restrita, né, e são valores muito baixos. Então, o que acontece? Essas atividades, elas vão sendo ocupadas por pessoas muitas vezes que já têm outra atividade ou são aposentados, enfim, né, e encaram aquilo ali, aquela atividade pública, como um complemento para uma outra renda que tem, quando não pode ser assim, né?
Por quê? Porque o salário é baixo. Então, é preciso repensar um pouco, né, os valores pagos aos servidores públicos em geral, né, e também repensar um pouco as atividades que cada um cumpre, as exigências que cada um cumpre. Eu acho que seria a melhor discussão possível, né, e feita de forma rápida, porque cada vez se precisa mais. Um exemplo disso são os profissionais de TI. Uma prefeitura como Montenegro precisaria ter 1 ou 2 engenheiros aí na área de informática para conduzir os seus processos administrativos lá de gestão, né, e isto tem um preço de mercado, né? Então, o importante é isso, né? Seria interessante que os vereadores chamassem a si essa responsabilidade e promovessem uma espécie de reforma administrativa, adaptando os salários, enfim, né, criando critérios justos, né, de aumento e, principalmente, adaptando-os à realidade atual do mercado. É algo que seria muito importante para Montenegro. Ok. Bem, o portal do Grupo Sinos está trazendo uma matéria aqui, os cachorros que dividem espaço com os banhistas. Tanto em Tramandaí como em Imbé, há uma lei que proíbe a permanência, né, ou a presença de cães na faixa da areia do mar, né? Mesmo assim, alguns frequentadores da praia não respeitam essa lei pelo amor aos cães, né? Tu é a favor ou contra a presença dos cães lá hoje? Olha, eu sou a favor dos animais, sempre digo isso, né? E essa onda até mundial que está ocorrendo aí de envolvimento de pessoas com animais, enfim, seus pets, animais de estimação, tratando-os como se fossem pessoas, né? Me parece assim um exagero, né? E a praia, pela alta concentração de pessoas juntas ali, enfim, com crianças, idosos, né? Certamente não é o melhor lugar para nenhum tipo de cachorro, né? Nem o cachorro pequeno, nem o cachorro grande, né? O lugar do cachorro é junto lá a família, enfim. Como tudo que se diz na democracia, né? O direito vai até onde começa o direito de outro, né? E certamente existem pessoas que não gostam de animais, ou têm medo, ou ficam constrangidas, né? Isso pode causar um problema, causar uma treta. Além do mais, há o problema higiênico, né? Problema de saúde pública, de controle de doenças, enfim, já que há grandes aglomerações de pessoas, sempre existe um problema de fezes, de contaminação dos animais ali. Então, não é uma boa oportunidade. Quer ter o animal? Tem em casa, vá num lugar que seja aceitável por todos, né? Um lugar restrito aí, porque senão isso vai começar a ferir interesses de cada um, né? E vai gerar conflito, né? Não é um bom lugar para conflito, a praia é lugar para descansar. Muito bem, 11h44, chegou a hora de falarmos de esporte. Amanhã inicia o Bola Mar. A equipe da JPTV já está se preparando para transmitir os jogos ao vivo, diretamente da arena montada em Tramandaí. Serão transmitidos todos os jogos das equipes do Vale do Caí, mais as semifinais e a final, independente de quais as equipes que estejam presentes. Também informações, o Grêmio jogou ontem na arena e venceu o Lajeadense, né? Estava empatando em 1-1 um bom tempo do jogo, acabou virando o jogo. E no Inter ainda está aquela questão polêmica envolvendo o jogo contra o Novo Hamburgo, que o jogador do Noia acabou agredindo com um chute o jogador do Colorado e nem cartão amarelo. E aconteceu o processo inverso, né? O jogador do Inter que levou o cartão amarelo. Esse assunto está repercutindo bastante em todo o Brasil, né? Certamente, aquilo ali é falha do juiz, da equipe de arbitragem, né? E da própria Federação Gaúcha, que se olhou o tape depois, ou assistiu o jogo ao vivo, viu que houve exagero, né? Esse tipo de procedimento na Europa, né? Voltamos a falar da Europa, né? Isso seria punido num outro dia, resolvido o problema, né? Quer dizer, administrativamente, administrativamente, não haveria problema, porque o jogador esse do Novo Hamburgo, ele estava alterado, um tipo de agressão, dando um mau exemplo, enfim, né, colocando em risco a integridade física do seu colega de profissão, né, e não há justificativa para o tipo de jogada que ele está fazendo, né? Ele estava alterado e completamente fora das regras do futebol, né? Então, essa história que jogo de futebol é contato e se não quiser contato vai jogar vôlei, né? É uma resposta descabida da parte dele, né? O jogo de futebol tem as regras claras, não é lugar de violência, não é lugar de machismo, de outros ismos aí qualquer, né? Mas a federação também falha, porque ela deveria tomar uma medida
na hora, num outro dia, com um árbitro que falhou, com a equipe de arbitragem, porque todos eles estão interligados por rádio, né? E resolver o problema, né? Não deixar que a coisa se expanda, porque isso aí causa uma repercussão, como tu falaste, em todo o país, é ruim, não deve ser fomentado esse mau exemplo. Traz uma má imagem para o Campeonato Gaúcho, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? Isso mostra que não estão preocupados com o futebol, né? Isso aí é briga em campo, luta livre, o MMA, qualquer outro tipo de coisa. Tá certo, olha só, sexta-feira deve ter temporal, ventos de até 100 km por hora em algumas regiões e granizo. Então o pessoal tem que se preparar, porque esse calor de 33 graus dessa manhã pode se transformar aqui na região do Vale do Rio Caí também nessa situação. Né? O Vale do Caí tem um problema de plantações pequenas aí, né? De pomares, de frutas, enfim, em que os produtores devem tomar todas as medidas possíveis, né? E também, o fato Adriano, é que o clima ele está se alterando, né? E precisamos cada vez mais nos adaptar a isso, né? Então, pode-se dizer que é efeito estufa, que é isso, aquilo, mas o fato é que o clima está se alterando, como sempre se alterou na natureza ao longo dos séculos, né? Ao longo da existência do mundo, desde que o mundo é mundo. Mas o fato é que, hoje em dia, as mesmas técnicas de plantio que se usou durante 30, 40, 100 anos aí, elas precisam ser melhoradas, ter mais segurança, ter coberturas, enfim, né? As técnicas de construção de casas também precisam ser melhoradas, porque temos fortes ventos, temos granizo, temos chuvas fortes aí, né? Então todo esse tipo de problema ele deve ser melhor visto, né? Então casas que são construídas em locais de risco, em áreas de alagamento aí, estão cada vez mais sujeitas a problemas. Vamos torcer para que não aconteça muito. Vem uma chuva calma, diminua a temperatura, mas não cause problemas. Tá certo, 11h48, o Ministério Público contabiliza 1.400 mulheres que podem ter atuado como laranjas nas eleições de 2012, né? Que coisa incrível isso. Olha só, a notícia vem lá do Rio de Janeiro, né? Elas praticamente não tiveram voto, nem gastaram dinheiro na campanha eleitoral. Por isso, levantaram suspeitas. A análise feita pela Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro concluiu que nas eleições de 2012, 1.429 candidatas às câmaras municipais com votação irrelevante, até 10 votos e gastos inferiores a R$2.000, atuaram como laranjas apenas para que os partidos políticos cumprissem os 30% exigidos pela lei federal para cada sexo, né? Na prática, o percentual mínimo de mulheres exigido nas chapas proporcionais. Agora resta saber que tipo de punição haverá, porque a gente sabe que isso é uma prática que deve ter acontecido em todo o Brasil, né, Edgar? Não, esse promotor aí, o ex-procurador aí, regional, ele descobriu a roda, né? Descobriu a roda. Descobriu a roda com isso, né? Isso aí é um fato comum. Dificilmente ele vai conseguir provar alguma coisa, enfim, mesmo que essas pessoas, essas mulheres aí tenham recebido algum dinheiro a título de salário do partido, ou de incentivo, enfim, ou de indenização, para cederem os seus nomes para chapas. O problema é que a legislação eleitoral obriga o partido a ter um número de candidatas, mulheres, né, aos cargos. Então, isto é mais uma fonte de negociata, enfim, de corrupção, coisa desse tipo assim, né? Mas o fato é que isso acontece em todo lugar, né? O partido precisa e ele vai buscar, não interessa se fez voto ou não fez voto. Se até o partido se eleger depois, esta candidata ainda poderá receber um bônus lá, um serviço público, uma CC, para participar da administração. Provavelmente, né? Provavelmente, né? Então, mas o fato é que isso aí é uma decorrência de uma lei mal feita, né? Pode ter boa intenção a lei, mas ela foi mal feita, foi mal organizada e propicia esse tipo de fraude. Ok, 11h51, estamos aqui com o nosso estúdio aberto, trazendo as principais notícias aqui. Olha só, ontem o Fluminense jogou pelo Campeonato Carioca e perdeu mais uma, né? O Fluminense, que realmente está mal, e a informação que chega do centro do país é que o Ministério Público deve forçar a CBF a manter o Fluminense na segunda divisão, elevando até então rebaixada Portuguesa, né, para a primeira, né? O tapetão do futebol foi parar no tapetão da justiça, né? Então, vamos ver
como é que se sai isso aí. Isso é outra questão lamentável, né? Como se diz, né? É um campeonato com regras mal feitas, com decisões tomadas de bastidor, um favorecendo o outro, buscando vantagem para um determinado time, né? E faz que aconteçam esses fatos lamentáveis aí. Quem perde é o futebol brasileiro em época de Copa do Mundo, né? É lastimável. Tá certo. Notícia que vem de Brasília. Ex-presidente do Diretório Regional do PT de São Paulo, o deputado estadual Edinho Silva, será o tesoureiro da campanha à reeleição da presidente Dilma Rousseff. Ele foi escolhido para a função pela própria Dilma. Desde 2006, após o escândalo do Mensalão, o PT passou a escalar pessoas diferentes para a tesouraria do partido e da campanha presidencial. A do partido continuará com João Vacari Neto. Exatamente, né? Foi dada a partida para as eleições de 2014, né? Com a escolha aí de tesoureiros, chefes de campanha, enfim, cada partido que busca a presidência da República começa a montar o seu time, né? Mas o fato é que estamos em plena campanha eleitoral, né? Tudo vai depender da Copa do Mundo, enfim, de resultados econômicos, né? Do grau de contestação, do envolvimento, né? Esse ano teremos um cenário bem complexo para a eleição presidencial, né? Existem muitas reivindicações, problemas em todo o país, né? Falhas do serviço público, da gestão pública em geral, e vamos ver o quanto isso afeta a candidata oficial, que é a atual presidenta da República, né? As pesquisas mostram que ela tem conseguido se safar disso aí, não associar a sua imagem, mas a campanha está começando agora. Muito bem, 11h53, notícia que vem lá do Rio de Janeiro, problemas aí nos trens, né? Nos trens, os usuários enfrentam problemas como calor, manutenção precária e trilhos desalinhados. Tem uma foto, inclusive, aqui no jornal O Globo. Trem em mau estado de conservação na Central do Brasil, rotina de precariedade. Na verdade, essa questão envolvendo os trens é muito interessante, né? Porque daí final da década de 60, 70, o governo federal acabou desistindo dos trens e agora muitos municípios estão reativando linhas de trens internas, inclusive no Rio de Janeiro. Nunca foram desativadas as linhas internas, mas há uma tendência aí para que volte, né, o transporte ferroviário, né, Edgar? O Rio de Janeiro tem uma cultura do uso do trem, né? Interessante, uma né? Coisa bem particular deles lá, né? Mas o fato é que é um problema de gestão, né? Essa empresa aí que administra esse sistema de ferroviário, ela é muito mal gerida, né? É como se eles não soubessem que a população está aumentando, que a demanda é cada vez maior, que tem que fazer revisão nos trilhos e que tem que melhorar e que tem calor, né? E que tem que colocar ar-condicionado, né? Então, esses executivos, essas pessoas aí que estão nessas funções, nessas empresas, porque são empresas públicas, elas são empresas mistas, né? Com a prevalência do governo escalando a sua direção, né? Então, esse pessoal que tem que ser responsabilizado, né? Responsabilidade de toda a ordem, porque é inadmissível, né, que isso aconteça, né? Como se não soubessem que vai haver verão e vai haver inverno e que tem que fazer a manutenção nos trilhos, manter permanente alinhamento, né? Isso é simplesmente falta de interesse e de capacidade. Tá certo, 11h55, o portal JP News informa que uma das vozes da Rádio América pretende se calar. É o apresentador Luiz Argente Pereira, né, que é muito conhecido aqui no município, que em 1992 estreou o programa Gente da Nossa Terra na Rádio América AM 1270. Ele que tem uma longa trajetória aí na esfera pública também, e aos 80 anos pretende aí, em abril agora deste ano, encerrar a sua carreira na rádio. O Luiz Argente, ele como radialista, realmente constitui uma figura marcante, né, para a comunicação aqui em Montenegro. E também a sua atuação como radioamador. Muita gente nem sabe o que é radioamador em termos de internet, né, de iPod, iPhone, enfim. Mas o radioamador, hoje, o sistema de radioamador é o precursor da internet. É verdade. Exatamente, né? Quando não havia internet, o que funcionava era o radioamador, que com suas transmissões, enfim, por todo mundo, formava uma rede aí de apoio e de comunicação
muito importante, né? Então, o Argente, ele certamente pode-se dizer que ele cumpriu a tarefa dele como comunicador, né? E como um prestador de serviço. Uma pessoa muito querida, conhecido de todos, né? E que deve aproveitar bem a quadra da vida que está e tentar ensinar para os mais novos a sua arte, o seu conhecimento na área de comunicação. É muito importante que ele deixe um legado para todos, como já vem deixando. E lembrando, né, Edgar, que a partir de amanhã tem a transmissão da JPTV dos jogos do Bola Mar. As pessoas de qualquer canto do mundo podem assistir essa transmissão, né? Exatamente, né? A partir do acesso pela internet, na página do JP, poderão assistir o que está ocorrendo à beira do litoral, à beira do mar, né, no litoral do Rio Grande do Sul, lá em Tramandaí, né? É muito, muito interessante esse prestígio que o grupo O Progresso dá ao evento do Bola Mar. São equipes da região, quer dizer, se o bar lá, enfim, a lancheria tiver um computador, ela consegue projetar uma imagem num telão e vai proporcionar ali aos seus clientes, enfim, as imagens e poder torcer para o seu time mesmo à distância, né? Muito, muito importante isso, que prestigiem. Tá certo. Bom, Edgar, muito obrigado pela presença. Nós voltamos na próxima sexta-feira, né? Na próxima sexta-feira, dia 31, último dia do mês. Tá certo. Um abraço, Edgar. Até lá. Fique agora com a boa música da RPM Rádio. Boa tarde.